obrigado. Muito obrigado. Olha, eu quero mais uma vez avisá-los que o nosso programa aqui na Rede TV, ele é apresentado de terça a sexta-feira, logo no começo da madrugada, e aos sábados, o nosso horário alternativo é muito importante. Nós temos ganho, assim, uma audiência especial. Então, eu quero chamar a atenção de todo mundo que quem não consegue assistir durante a semana pode nos ver aos sábados, a partir de 7h30 da noite, 19h30. O programa de hoje está especialíssimo. Olha aqui, gente. Nesse momento em que tanto se fala e a gente ouve a palavra impeachment, nós temos, nesta edição, como convidada, uma ex-primeira-dama, aliás, a mais jovem primeira-dama que o Brasil teve, e uma das mais belas, e que, ao lado do marido, acompanhou todas as agruras de um impeachment. Está conosco, e eu vou recebê-la neste momento, Rosane Collor, hoje divorciada e assinando Rosane Malta, e que está ainda em ritmo de lançamento do seu livro Tudo o que Vi e Vivi, colocando nele a sua verdade. Foram 2 anos escrevendo. Muito obrigado, Rosane, por favor. Rosane Malta, Rosane Collor, tudo bem? Boa noite, Amaury. Que alegria estar contigo hoje. Muito obrigado por ter vindo, Rosane. E lançando aqui no seu programa, que eu sempre participei Como e acompanhei primeira-dama. como primeira-dama, durante tantos anos aqui em São Paulo também, tudo que eu vi e vivi. Tudo o que vi e vivi. Bem, o livro já está provocando celeumas, porque, como eu falei no começo, é um testemunho até corajoso, não é? Da Rosane, contando tudo que ela viu, tudo que ela viveu, enquanto primeira-dama. E hoje nós temos uma conversa. Antes eu queria só dizer que você está muito bonita. Obrigada. Eu sempre, Vendo de você esse elogio. Não, eu falo a verdade. Só Você tenho está que agradecer. extremamente bonita. Obrigada. Sempre foi uma primeira-dama festejada no mundo inteiro pela sua beleza, pela sua jovialidade, por estar sempre ao lado do presidente, não é? Mas passado todo esse tempo, você está mais bonita ainda. Oh, Mauri, muito obrigada. Você continua um gentleman. Não é verdade. Olha aqui, eu tenho até um furo para dar. Eu sei que você não vai poder falar, mas a Rosane Malta está sendo instada para se transformar numa apresentadora de televisão. Você não precisa falar. Não precisa falar. Mas você vê com simpatia esses convites que eu sei que estão rolando. Eu estou numa fase da minha vida, Mauri, que eu digo que os 50 anos escrevi o livro, onde eu conto relatos, né, da minha vida, quando criança, quando adolescente, quando primeira-dama do Estado de Alagoas, aos 21 anos de idade, depois primeira-dama do país, e separação, divórcio, impeachment, reconstrução de uma nova vida, realmente, de uma superação de dificuldades. E aí, através desse livro, as portas estão sendo abertas para um desejo antigo meu, de trabalhar, de fazer algo, de ser independente. E como está surgindo alguns convites, eu estou aberta. Eu vou começar a pensar com carinho. Analisá-los todos. Rosane, vamos nos sentar, por favor, que eu tenho muitas perguntas a lhe fazer. Eu agradeço muito o fato de você ter vindo aqui. Eu a entrevistei a miudadas vezes, enquanto você na presidência, ao lado do Fernando. Sempre. E agora o livro... Aliás, as pessoas têm dito assim, que importância tem nessa altura do campeonato fazer todas essas revelações? Eu acho que tem uma importância fundamental, porque tudo faz parte da história do Brasil. Eu fiz uma pesquisa, por exemplo, para um livro que eu lancei há muito tempo atrás, Bisbilhotices, e que é mais um almanaque do que um livro, e eu pesquisei todos os presidentes brasileiros, desde Deodoro da Fonseca até hoje. E sempre nós encontramos fatos novos que queiram ou não, que influenciaram nos rumos do país. Não é? Portanto, eu acho tudo relevante o que está aqui.
Tudo é muito relevante. Agora, minha primeira pergunta, eu quero que você tente se recordar o momento exato que vocês concluíram, você e o presidente Fernando, que não dava mais para continuar porque o impeachment estava chegando. Qual foi esse momento? Amaury, assim, eu acho que foram vários momentos. O primeiro momento foi quando houve todo aquele problema com a ministra Zélia da Economia. Ali já começou a ter burburinhos que ele poderia ter o impeachment. Mas eu acho que o fato que consolidou realmente o impeachment foi quando ele foi à televisão pedindo para o povo brasileiro saísse às ruas vestindo a camisa do Brasil, camisa verde e amarelo. E as pessoas fizeram ao contrário. Começou a manifestação na rua e as pessoas estavam todas vestidas de preto. Eu acho que naquele momento a gente teve a certeza, não creio do impeachment, mas que algo muito forte iria acontecer e que poderia chegar ao impeachment. Você participava das conversas todas, ele era muito ligado a você enquanto casados, não é? E vocês falavam abertamente sobre esses sintomas negativos que culminaram no impeachment. Claro, nós sempre fomos, eu procurei contar, e as pessoas têm até curiosidade, por que escrever esse livro? Eu coloquei experiências que eu tive como primeira-dama do país, mais jovem, né, que conviveu com personalidades como a princesa Diana, que hoje já não está mais, né, faleceu há alguns anos. E eu quis contar a história do meu país. O Fernando já tinha esse livro que ele ia fazer há muitos anos, ele tem esse desejo. Ele escreveu, ele queria ter lançado, mas por um problema que eu realmente não sei, ele parou. E aí eu já tenho... Que é o livro da verdade dele. É o livro da verdade dele, contando o lado do impeachment aos olhos dele. E como eu já tinha recebido inúmeros convites durante esses anos todos para que eu escrevesse a minha biografia, que eu escrevesse a minha história e narrasse alguns fatos históricos que aconteceram no meu Brasil, eu terminei aceitando essa proposta através da editora Leia, que realmente foi um trabalho que eu me sinto muito honrada de ter feito, porque ficou exatamente a minha cara. Rosane, agora, aqui está o seu início, você, uma moça de família tradicional, você conheceu o Fernando no seu baile de debutantes, não é? E vocês, quando se casaram, você tinha só 19 anos. É verdade, Amorim. Eu digo que a nossa história foi exatamente como eu descrevo no livro, de príncipe e princesa. É uma garota que mora no interior de Alagoas, num município onde tem 20 mil habitantes, e que conhece o Fernando Collor, então prefeito de Maceió, e vai ao interior. Bonitão, lindo. Falante, interessante, inteligente, carismático, junto tudo político, prefeito da capital. E chega e as mulheres todas loucas. E é incrível que nesse momento que ele sempre tinha um ar de encantador. Ele encanta pela sua forma de ser. Foi você que o escolheu ou ele que a escolheu? Eu creio que no nosso caso foi uma escolha de ambas as partes. Ele, quando chegou e disse, você será a minha princesa. Eu vou casar com você. Eu tinha 15 anos de idade. Eu olhei para ele e eu falei, então você será meu príncipe e eu também irei casar com você. Foi mesmo? Passaram o tempo, nós tivemos um flerte, um namoro escondido
durante 2, 3 meses. Porque senão seu pai mandava matar. Ah, brincadeira. Exatamente. Mas é verdade. Ele não chegaria a matar, porque ele era uma pessoa que... Eu matar entre aspas. Ele é incapaz de cometer uma indelicadeza. Meu pai era uma pessoa muito especial. Mas ele não gostaria de me ver envolvida com um homem divorciado, com 2 filhos. Na época, um tinha 2 e o outro 4. Isso quando eu tinha 15 anos. E eu tinha 15 anos de idade e o Fernando tinha 30. Eram 15 anos de diferença. E aí meu pai descobriu que eu estava me encontrando com o Fernando. Aí disse, só tem 2 opções. Ou você acaba esse namoro, ou você vai estudar no colégio interno. E uma garota com 15 anos de idade, estudar no colégio interno, ficar ali, eu falei, não, é melhor parar. Parei, Amaury. Ficamos 4 anos separados. Namorei com uma outra pessoa durante 3 anos e alguns meses. E resolvi ir a noivar com essa pessoa, já estava com aliança de compromisso. É a pessoa? É uma pessoa de Alagoas, de Maceió, da mesma idade, com 15 anos, 16 anos. E que está lá. Que está lá. Hoje ele é casado, super bem, Que bom. Feliz, construiu a vida dele. E nos reencontramos e em 3 meses namoramos, noivamos e casamos. E ficamos juntos e fomos muito felizes durante 22 anos. Agora, quem era mais ciumento, você ou ele? Pelo que eu li no teu livro, quem demonstrava mais ciúmes era o Fernando. Porque você, enquanto primeira-dama, foi fotografada de biquíni, foi um flagrante. É verdade. Aí o Fernando ficou muito nervoso, enciumado, provavelmente. Por isso que vem a pergunta, quem era mais ciumento dos 2? Eu era muito tranquila. Até a minha irmã, que está aqui presente, ela dizia que eu confiava demais. Ela disse que achava que eu tinha esse defeito. Você, às vezes, não enxerga. E uma das primeiras coisas, Amaury, quando a minha família foi radicalmente contra, porque a minha família era muito tradicional. Aliás, a minha família em Alagoas era muito mais tradicional do que o próprio Fernando Collor. E meu pai dizia que não era uma boa coisa. Se o seu pai tivesse batido o pé, a história do Brasil seria outra. Seria diferente. Não você não estaria hoje e eu não teria tido a bênção de Deus de ser primeira-dama do meu estado aos 21 anos de idade, aos 24, 25 do país. Do seu país, não é? Mas eu ia bater o pé. Ia bater o pé. Ia, porque eu sou perseverante, eu sou uma pessoa determinada. E eu estava apaixonada. Olha, o livro da Rosane eu recomendo com entusiasmo, que além de ser uma linguagem gostosa, além de ser altamente revelador o livro, em detalhes, não é? Desse pedaço da história do Brasil, com um box de fotos que aparece... Inclusive, você está aí na foto, me entrevistando quando eu estava grávida. Quando você estava grávida, é verdade, eu vi. O episódio da gravidez. Eu quero tentar aproveitar o nosso tempo. Eu estava falando dos ciúmes, não é? Durante a presidência, já durante a vigência da presidência, vocês tinham brigas, né, Rosane? Porque eu até, como colunista, eu ouvia as coisas e até... de vez em quando perguntava para vocês, que eu tive o privilégio de participar de algumas festas em que vocês eram homenageados e convidados. Vocês tiveram brigas que quase levaram a uma separação no curso da presidência. Foi realmente uma crise aos 7 anos de casada. Você fala aqui no livro. Eu falo no livro, eu dou detalhes. A tal da crise dos 7 anos. A crise dos 7 anos. E é incrível o que realmente aconteceu. Mas não foi uma crise... pessoal, não era do relacionamento a Rosane com o Fernando. Foi mais uma crise, por quê? Porque o Fernando ele estava acostumado a me ter sempre à disposição. Em casa. Em casa. Quero viajar hoje, quero fazer isso, e eu fazia. Então, eu sempre estava à disposição de fazer as coisas com ele. No momento que eu comecei a assumir que ele também não queria, que hoje eu digo, se eu tivesse escutado, eu teria sido presidente da LBA de honra, não teria sido de fato,
Eu poderia ter feito o mesmo tipo de trabalho, que era o trabalho assistencial, que eu amo fazer, mas eu não teria participado das coisas de assinar, que foi o meu grande erro. De ter assinado. E ter passado até por algumas coisas, alguns processos. Bem mas desconfortáveis. graças a Deus foi tudo esclarecido, que realmente eu não tinha absolutamente nada. Mas se eu tivesse escutado o Fernando, eu não teria feito isso. Então, a minha briga, Mauri, o nosso atrito, foi exatamente porque ele me queria junto com ele todo o tempo. E muitas vezes eu lembro que eu estava chegando de uma viagem, nós fomos ao Japão, uma viagem cansativa, e eu cheguei em Brasília às 7 horas da manhã e disse a ele, olha, eu vou tomar banho, trocar de roupa e eu estou viajando. Ele, como? Eu falei, tem uma viagem que eu tinha combinado já, que já estava agendado, e eu não posso cancelar. Vai vários ministros, da saúde, da educação, da justiça. São várias primeiras damas que estão se reunidas lá no Paraná. E eu tenho que ir. E ele ficou muito chateado. Por quê? Porque ele queria chegar em casa. Receber uma massagem. Ter todos os carinhos da mulher. E como ele não pôde, naquele momento, ter, ele ficava irritadíssimo. Ele não gostava de vê-la sozinha, é isso? Não, ele não Numa era atividade própria. Ele é ciumento em relação a isso. Ciumento, então descobri. Ele era o ele ciumento. Ele é ciumento. Ele queria. O Fernando tem várias qualidades, Amaury. Você o conheceu maravilhosamente bem, mas ele tinha alguns defeitos que eram terríveis. O brilho tinha que ser só para ele. Quando você apareceu, então, ele de não biquíni, gosta. como é que chama o biquíni? Asa Delta na época. Asa Delta. Se tiver a foto, a gente pode ter. Saiu na Veja. Saiu na Veja. Essa foto, o Fernando deve ter ficado muito bravo com você. Nossa, ele ficou furioso. Como que pode... Uma primeira dama. A primeira dama do país, você tem noção? Fotografada de biquíni. Eu falei, eu estava na minha casa, na Barra de São Miguel, na minha cidade, no meu estado, numa hora de lazer. Na sua privacidade. Na minha privacidade. Aí de nós jornalistas vai lá e quebra. Não sei como chega um fotógrafo, um paparazzi e tira a foto e saiu logo na Veja. Rosana, vou te segurar bastante aqui, que eu tenho muita coisa para falar, mas acho que é o momento da gente pegar um trecho do seu livro aqui. Assim, em todos os lugares que visitávamos, é porque eu quero relembrar essa época. Deve ser uma época muito especial, apesar de cansativa, como você diz aqui, não é? Em todos os lugares que visitávamos, éramos convidados de honra e, portanto, muito bem recebidos. Fomos a Cuba, a convite de Fidel Castro. Ele nos proporcionou tudo, carro, casa, empregados à disposição por 15 dias. É verdade. Passei muito pela ilha, que lugar maravilhoso, que praias. Varadeiro Varadeiro. Linda, que praia linda. Aí o Fidel fez fazer brincadeirinhas com você? Não foi nessa viagem, foi quando o presidente da República, nós viajávamos muito. E tinha sempre encontro de todos os presidentes. E colocava sempre um ônibus, iam todos. Então, entravam os presidentes e as primeiras damas também. E eu era a única jovem, eu acho que tinha uma do Uruguai, que era a esposa do Lacaia, se eu não me engano. Então, presidente. Então, presidente, mas que também não era muito nova. Então, o Fidel Castro, ele ria, ele dizia, como é inteligente. Você é muito inteligente, Fernando. Como pode? Uma menina linda, uma garota, loira, novinha, e escolhe para ser primeira-dama.
Olha, e ele fazia sempre muitos elogios, com tudo, com a roupa, com a beleza. Ele era muito E agora interessante. Cuba está numa nova situação. Uma nova situação, que bom, eu Você fico acha feliz. legal o que Eu está acho, acontecendo? Que bom, não eu é? acho que, graças a Deus, né, ele está abrindo. Isso é uma coisa muito importante que está acontecendo Você no. não recebe charutos até hoje do Fidel. Não, não. Mas Isso aí, o o Fernando, eu recebe. creio que Os ainda. puríssimos, Os puríssimos. Ele sempre mandava através do embaixador. Eu creio que até hoje ele ainda receba esses charutos cubanos. Porque o divórcio está concluído? Já estamos divorciados, né? Brigando ainda na justiça, mas o divórcio já saiu. Então, uma coisa que eu queria falar do livro, Rosane, é assim, a gente sabe que você está brigando por pensões, não é? Pela parte que te cabe durante esse casamento que durou 22 anos. 22 anos. Então, tem muita gente que fala assim, a Rosane está lançando o livro como se fosse uma vingança, porque ela não conseguiu se haver bem no seu processo de separação. O que você responde para essas Tudo pessoas? não é verdade, Amaury. O que eu digo é o seguinte, é que eu abri mão da minha vida profissional. Eu tinha 3 coisas que eu falava quando criança, quando jovem, antes de casar com o Fernando. Eu dizia que eu não me casaria jovem, que depois dos 24, 25 anos, eu pensaria em casar, que eu não me casaria com político e jamais eu dependeria de homem nenhum, que eu seria profissionalmente independente. E a vida me fez ao contrário. Fez com que eu casasse aos 19 anos, fez com que eu casasse com um político e fez com que eu dependesse do Fernando. E ele sabia que eu queria ser uma mulher independente, mas pelo ciúme, pelo zelo, ele sempre me proporcionou. Durante os 22 anos, ele foi uma pessoa, eu posso dizer, um marido exemplar. Ele me cobria com todos os mimos, com tudo que uma mulher deseja, ele fazia. Mas você não tinha nem talão de cheque? Eu não tinha, a gente era tudo conjunto. Cartão de crédito, talão de cheque, tudo era conjunto. Eu não tinha quase nada sozinha. Mas você era uma mulher que tinha gastos ilimitados. A gente sabe que você sempre Com foi uma pessoa certeza. contida, mas você tinha gastos ilimitados? Não, eu tinha o meu X, o meu limite que ele me dava. Quanto? E Ai, que indiscrição. Ai, que descrição, né, Amaury? Mas eu tinha a minha mesada, que ele sempre me dava, e dizia, você não precisa trabalhar, porque está te faltando alguma coisa? Então, essa é a tua pensão, essa é a tua mesada, teu limite, e qualquer coisa extra, ele sempre cobria. E é o que acontece. Eu abri mão eu sou formada em administração de empresas. Eu mostrei que eu sou capaz. Eu mostrei que eu tirei, durante 2 anos e meio, que eu fiquei à frente das organizações Arnon de Mello, eu tirei as organizações de uma situação difícil. Eu administrava as nossas casas em Brasília, em Maceió, em São Paulo, em Miami, e eu administrava todos os gastos, administrava absolutamente tudo. Quando nós passamos por uma fase difícil, era eu que administrava. Mas espera um pouquinho, Rosane. Vocês, depois do impeachment, vocês foram para Miami. Vocês foram morar em Miami. Fomos morar em Miami. Vocês levavam uma vida abastada. Não, claro, tranquila, mas... Uma vida luxuosa, eu bem me lembro disso, com carros maravilhosos, quer dizer, nada faltava. Não, eu não estou dizendo que nos faltava. Mas quando nós voltamos para o Brasil, Amaury, nós voltamos exatamente por isso, porque as empresas, a organização Arnon de Mello, era de onde vinha o sustento do Fernando. Jornais e Jornal, Gazeta, rádio, televisão, nós temos realmente o maior lá em Alagoas, estavam passando por uma situação difícil. Então, nós tivemos que voltar para o Brasil, nós tivemos que conter as nossas despesas, nós tivemos que nos organizar. E realmente a empresa passou por esse problema, e fui eu que consegui, durante 2 anos e meio, ficar à frente. Inclusive, coloquei até meu cunhado para ficar como presidente das organizações Arnon de Mello, e eu o ajudava, porque na época a gente estava começando a morar
aqui em São Paulo. Então, eu sempre eu dei a minha parcela de contribuição. E o Como dinheiro mulher... Mas e o dinheiro? Agora é outro ponto que eu tenho que tocar. O dinheiro, estou falando de PC Farias, bancos suíços e etc. Você é uma mulher extremamente inteligente, sempre o foi. Você não percebia que ali tinha... Amaury, eu até digo no meu livro, eu conto assim, cenas muito importantes. Eu conto que, assim, algumas coisas eu levava para o Fernando, mas muitas coisas eu não sabia. Eu não sabia de verdade. E quando ele dizia para mim que eram sobras da campanha, eu acreditava que eram sobras da campanha. Então as pessoas falam, essa conta, existe isso. Eu sei o que ele me dizia. Se existe alguma outra coisa, eu não sei. Mas você assinou um contrato Sem saber. de casamento, de separação de bens, total de bens? Eu não sabia disso, Amaury. Você assinou sem ler? Assinei sem ler, porque foi o seguinte, ele nos levou para a empresa, para a Gazeta, e lá ele disse, olha, meu pai é preocupado de que as coisas que meu pai tinha construído e que seria para mim, o Fernando não usufruísse daquilo. Então, meu pai só disse assim, olha, Fernando, o que você tem é seu. Eu só quero que você faça isso. O que é seu, que você construiu até agora, a minha filha abre mão. Porque eu tinha 19 anos, meu pai tinha que estar lá. Na época, você tinha maioridade com 21 anos. Então, precisava da assinatura do meu pai. Então, tudo que é seu, que você construiu até agora, minha filha vai abrir mão. Tudo que ela tem, você também vai abrir mão. O que vocês construírem no futuro, aí será de vocês. O Fernando disse, João Alvino, fique tranquilo. É exatamente isso que eu vou fazer. E na hora, ele mandou a gente assinar, o advogado, a gente nem se preocupou, porque o advogado era conjunto. Eu deixei que fosse o mesmo advogado. Eu acreditei na palavra daquela pessoa que eu ia casar há 15 dias. E aí, grande foi a decepção, que eu só vim saber depois, quando começamos o processo de brigas, discussões, e que não tinha mais condições de nós ficarmos juntos, que eu descubro, através da minha irmã, numa conversa, eu estava em Maceió, na minha casa em Maceió, e realmente eu estava passando por uma fase difícil, eu estava com depressão, realmente eu estava numa fase não muito boa, tinha perdido as crianças, tinha tentado uma segunda inseminação, não tinha dado certo, estava na terceira e parei o tratamento, porque aqueles hormônios mexiam muito comigo. E aí eu disse, eu não quero mais, eu realmente estava muito depressiva, eu não queria mais ficar junto com o Fernando por algumas coisas. E aí ele foi quando ele disse para minha irmã que, olha, a Rosane quer ter as coisas que ela disse que nós construímos durante esses 22 anos de casada, mas olha, diga a ela que eu vou dar a ela o que eu quiser dar, porque ela não tem direito a nada. Ela assinou um documento abrindo mão de tudo que ela estivesse, quando tivesse casada comigo. Tipo, era uma separação total de bem. Uma pessoa jamais, por mais apaixonada, por mais criança com 19 anos de idade, Amaury, eu jamais, e nem o meu pai, iria assinar um documento onde eu abria a mão. E outra coisa, ficar casada 22 anos e não colocar nada. Então, eu não tinha carro no meu nome. Ele dava, mas eu não me preocupava se estava no meu nome, porque era conjunto. Isso está tudo na justiça. Está tudo na justiça. Está tudo na justiça. Rosane, vamos falar um pouquinho de um ponto do seu livro que todo mundo comenta, que é a história da magia negra. É verdade que, na casa da Dinda, começou-se a fazer magia negra quando o Silvio Santos se declarou, anunciou a candidatura dele, apesar de ter dito para o Fernando que não ia ser candidato à presidência? Você está aqui no seu livro, não está? É verdade. Mas antes, eu voltando só ao tema passado, Amaury, eu vou chegar já, eu só queria lembrar o seguinte, então eu luto na justiça para que eu possa ter direito
né, de esses bens, né, e que eu não saia de um casamento de 22 anos sem absolutamente nada. Porque em Alagoas eu não consigo ter advogado, eu tive que pegar um advogado de fora, de Santa Catarina, o Eider Lacerda. Meu processo hoje nós conseguimos colocar em Brasília, porque em Alagoas não tem nenhum juiz, nenhum advogado que sai do meu processo, diz, eu não posso ficar, porque tem um problema aqui, eu não posso ficar. Por quê? Porque é difícil lutar na justiça contra um ex-presidente da República, contra um senador atual. Então é complicado. Então eu quero que as pessoas elas entendam, ninguém vai ficar num relacionamento. Ninguém abre mão da sua vida pessoal, no caso profissional, e sair de um relacionamento com uma pensão alimentícia só. Ninguém. Então eu vou lutar. E esse livro, ele me deu essa oportunidade, porque eu conto a história do meu país e conto também essa luta travada que eu estou na justiça, porque eu ganho e não consigo receber. Quando você coloca a história da magia negra, é uma forma de você macular a imagem do ex-presidente? Não, não é uma forma de macular a imagem. Eu não poderia deixar de contar essa história, porque fez parte da minha vida. Hoje não, Como é que um eram passado. esses Mas rituais? sempre houve, desde quando eu me casei com o Fernando, desde o início, que ele frequentava. Ele tinha os chamados pais de santo, as mães de santo. E ele sempre procurava essas pessoas. E tinha uma mãe de santo em especial, chamada Mãe Cecília, que eu a conheci num comício em Arapiraca, que é um município de Alagoas, aonde nós estávamos numa luta grande para o governo. Fernando era candidato, e a diferença era muito grande, muito pequena para o segundo, o senador Guilherme Palmeira. E aí ela veio se apresentar, dizendo, eu sou mãe de santo, mãe Cecília, estava junto com o deputado, por isso que eu a escutei, e disse, olha, para o seu esposo ganhar, eu preciso fazer algo. Eu preciso conversar com ele. Eu falei, converse com ele. O deputado pode levar. Eu disse, não, mas eu quero que você me apresente. Como inúmeras pessoas que chegavam, eu apresentei o Fernando. E ela disse, olha, ele só não ganha essa eleição. Essas mulheres, elas têm essa facilidade de dizer essas coisas, e muitas coisas aconteceram. Ela disse, o Fernando Collor será governador de Alagoas, com minha ajuda. Eu vou fazer um trabalho específico que ele vai ganhar. Só não vai ganhar se Deus descer à terra. Eu deixo de chamar a mãe Cecília se eu não fizer ele governador. E o que foi que ela fez? E aí ela começou a fazer trabalhos, ele a conheceu, terminou fazendo 1000 trabalhos para ele, e dando certo. E eram no começo trabalhos, coisas leves, e depois eram trabalhos com animais, que algumas vezes Você participava? eu participava, só que eu não gostava de ver. E aí eu comecei a não assistir. Mas eu não posso dizer, não posso omitir que fez parte da minha vida. Eu não posso. E a história do Silvio Santos? E a história do Silvio Santos já era na campanha de presidente da República. Nós fomos para Minas Gerais, Belo Horizonte, especificamente para Belo Horizonte, um encontro com Marcos Coimbra. E ele disse, Fernando, você tem grande chance de... Na época, o Fernando estava com 1% só nas pesquisas. Quanto? 1%. Mas você tem chance de chegar lá, de crescer. E ele mostrou a pesquisa dizendo aonde era o Fernando deveria atingir. Qual é a população, qual era a classe A, classe B, classe C. Determinou, nós ficamos horas ele dando detalhes. Agora, tem uma candidatura que, se ela acontecer, você terá problema. Porque vai atingir exatamente na classe que você tem, que você hoje domina. Quem é essa pessoa? Silvio Santos. E estava um burburinho que o Silvio Santos ia ser candidato a presidente. Só que ele disse, não, eu estou tranquilo.
porque eu estive há dias atrás, 15 dias atrás, com o Silvio Santos, e ele disse que não seria candidato a presidente da República. Mas se acontecer, vai prejudicar. E aí saiu no noticiário que o Silvio Santos ia ser candidato. O Fernando entrou em pânico, Amaury. Em pânico. Aí, como sempre fazia, quando algo o perturbava, quando algo deixava ele preocupado, ele ligou para a mãe Cecília, a mãe de Santo Cecília, e disse a ela que ela fizesse algo, porque Silvio Santos não poderia ser empecilho. E aí, outro ritual de magia negra. Aí houve vários rituais, ela fez vários trabalhos. Agora, que, Rosane, envolvia nesses rituais amuletos que eram colocados na boca de defuntos recém-enterrados. Exatamente. Ele fazia no cemitério, desenterrava. Eu não fazia isso, não, nem ele. Quem fazia era a mãe de santo. Ela fazia isso. Isso é normal. Ou dizia que fazia. Ou dizia que fazia. É aquela coisa. Há sempre uma interrogação, porque hoje o que eu vejo é que essas pessoas sugam, né? Sugava dinheiro, e como que às vezes quando eu parei e disse eu não quero mais saber dessas coisas, que eu falei eu não quero mais participar disso, é que eu comecei a ver que eu falei isso não existe. Essas pessoas, cada dia é um trabalho de uma coisa. E quando começou a não dar certo, foi aí que ela disse que ele não seria impeachado, que não aconteceria nada, e aconteceu. E aí ele terminou largando ela e procurando outras pessoas. Mas sempre acontecia. E eu acredito até hoje. Envolvia búfalo, bode, galinha. Búfalo, bode, galinha, macaco, tudo que você possa imaginar. E aí, isso também acontecia na casa da Dinda? Não, na casa da Dinda era sempre com coisas mais leves. Os trabalhos mais pesados eram feitos em lugares isolados, até porque, para não ter transtorno, né? E aí você tinha feto também, não é? Fetos humanos. Isso eu não sabia. Fetos humanos. Isso eu só vim descobrir, Amaury, quando eu já estava separada do Fernando, eu não sabia. E ela esteve na minha casa, porque hoje ela não é mais mãe de santo. A Cecília. A Cecília. Hoje ela é evangélica e ela é pastora. E amiga sua? A minha amiga. Até hoje a gente sempre teve um carinho muito grande. Eu sou madrinha da filha dela, que tinha um problema de coração, a Juliana, minha afilhada. O filhinho da Juliana é também meu afilhado. Então eu tenho um carinho. Hoje ela realmente saiu dessa vida, ela está numa igreja, está dedicada ao Senhor e esqueceu todas as coisas, essas maldades. Você está bem voltada também para o meu lado espiritual. Eu não prego religião. Eu digo que a gente tem que buscar onde você se encontra, onde você se sente melhor. Mas aí você lançou a sua tese da maldição, por causa da magia negra, a maldição do impeachment, que teria sido uma maldição por causa desse tipo de práticas. É isso? É porque, assim, as revistas, na época, começaram a falar dessa maldição. E eu comecei a prestar atenção, que incrível. Ulisses Guimarães, que foi uma pessoa que foi contra. O corpo nunca foi encontrado. O Pedro Collor morreu daquela forma. Quem mais? O PC. PC Faria. A Elma Faria. Então, tantas pessoas. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito em Jesuicidência. Então, eu prefiro acreditar em Jesuicidência. As únicas pessoas que estão vivas hoje, que participaram desse processo todo, e que têm coragem, como eu digo, é um testemunho corajoso, e que também, como a Cecília, que fala de todo esse trabalho, inclusive esse dos fetos humanos, que eu não sabia, já vim saber depois, e está viva, sou eu e a Cecília, que hoje é evangélica. Então, e mais ninguém. Existe uma maldição aí, a maldição do impeachment. Olha, agora tudo isso, você falou no Pedro Collor, tudo isso não teria acontecido, imagino eu, se o Pedro Collor e a Teresa Collor não tivessem falado.
o que incluiu a denúncia É do verdade. PC Farias como testa de ferro do presidente Fernando Collor. Nada teria acontecido. Nada teria acontecido. Que foi uma coisa muito triste, né? E depois foi realmente provado que ele estava doente, onde a mãe, na época, a dona Leda, tirou ele da presidência das organizações, porque viu que ele não estava bem, que ele estava doente, mas ele fez todas as denúncias e terminou acontecendo o impeachment e o Isso Brasil todo mundo inteiro. sabe da história. Todo mundo Agora, sabe da história. Me diga uma coisa, Rosana, onde você supõe que esteja esse dinheiro do PC Farias depositado em contas na Suíça? Fala-se de 60 milhões de dólares a 1 bilhão de dólares. Você tem, eu sei que você escreveu aqui, mas agora eu estou invocando um novo raciocínio seu, porque o dinheiro está lá? Dizem que continua lá, né? É? Continua lá na Suíça, né? Dizem. Mas não tem? Eu realmente não sei. E nem pode falar nada além disso. Além não é? disso. Afinal de contas, do jeito que você fala, Collor, na sua concepção, é culpado ou inocente? Ele mereceu o impeachment, ele foi inclusive absolvido de muitas acusações que pesavam sobre o seu mandato. Eu digo o seguinte, eu aceito a decisão da justiça. Se a justiça disse que ele é inocente, que ele foi inocentado, então eu não vou discutir em relação a isso. Eu conto a minha experiência. Eu conto exatamente o que eu disse, tudo o que eu vi e vivi. Tem muitas coisas que eu não participei, então eu não posso falar. Mas eu acho que se a justiça disse que ele é inocente, então vamos acatar. Você quer ter filhos ainda? Eu digo que eu estou aberta. Se Deus colocar uma pessoa... Eu digo que agora eu quero o inverso. Você não está com nenhum namorado? Não, estou solteira. Tá. No momento estou solteira, estou Solteira. tranquila, estou em paz. Eu digo que agora não quero mais... lá atrás eu dizia que eu queria encontrar um príncipe. Encontrei um príncipe que depois se transformou num sapo. Olha que situação. Você lutar com a pessoa, Mauri, e depois terminar assim, o relacionamento de uma forma horrível. Eu não gostaria disso. Eu sempre procurei ele para terminar da melhor forma possível. Eu abria mão até de muitas coisas para ter a minha paz, mas infelizmente ele não quis. Então eu quero encontrar uma pessoa assim. E se for da vontade de Deus, eu gostaria de ter. Rosane Malta, Rosane Collor, falamos sobre o seu livro Tudo o que Vi e Vivi. Já vendeu bastante, hein? Graças a Deus está tendo Já vendeu muito bastante. sucesso. Ainda não sei exatamente, porque tem 3 meses. E aí Ainda a não editora recebeu não recebi. os relatórios, não é? Mas está chegando já Que é- essa semana. Que é tudo que ela viu e viveu como primeira-dama do Brasil, a mais jovem primeira-dama do Brasil. Sabe que eu me lembro de uma cena importante? Quando você, na rampa do Planalto, do impeachment, na verdade foi na pedida Foi a saída, né, da presidência. da saída da presidência, você fez o Fernando Collor levantar a cabeça. Essa cena, eu acho que o Brasil inteiro, Amaury, eu acho que é uma das cenas mais fortes e que as pessoas, elas comentam e dizem para mim, eu não esqueço, você descendo aquela rampa e o Fernando nitidamente abatido, com o rosto triste, muito magro, e você segurando a mão dele e dizendo algo. E realmente, naquele momento, ele baixou a cabeça e eu falei, não. Nós entramos na presidência de cabeça erguida. E nós vamos descer também de cabeça erguida. E aí eu apertei a mão dele, segurei forte, eu falei, levante a cabeça. E ele levantou, e só depois, quando chegou no helicóptero, é que ele realmente deixou, né, a tristeza chegar aparecer. Se estabelecer. Se estabelecer, porque ele Pra onde estava vocês até ali foram do controlando. helicóptero, foram para casa? Aí fomos para casa. E foi uma cena muito triste, eu conto também no meu livro. E ele também, no livro que ele dedicou
Inclusive, essa cena é tão forte, Amaury, que o primeiro capítulo do livro dele, ele dedica a mim. Ele dizendo que graças à minha força, graças àquele momento, ele diz assim, é por isso ele colocou até fazendo 1000 elogios, é por isso que eu te amo, porque você realmente é forte, é guerreira, mostrou que você é nordestina, que você é alagoana, que você é companheira, é amiga, é mulher, que eu escolhi para ficar o resto da minha vida, não só por essa cena, mas por várias. Entendi. Porque naquele momento, quando a gente entra no helicóptero, ele pediu para fazer o último desejo. E pediu para circular o helicóptero perto da casa da Dinda, porque tinha um projeto que ele estava fazendo em Samambaia. E o piloto falou que não podia. Ali, naquele momento, ele despencou. Ele sentiu que realmente o poder tinha saído Tinha se esvaído. do controle. Ele viu o livro, Fernanda? Vocês falam? Não, desde que nos separamos tem Nunca mais se exatamente falaram. 10 anos. A gente não fala. E tudo é através de advogados. Tudo através de advogados. E você não tem notícia de que ele tenha lido o livro? Claro que ele leu. Eu creio que ele deve ter lido, né? Até por eu o conhecer, como eu o conheço, eu creio que ele já leu esse livro. Agora, quando você vê o Brasil de hoje, com toda essa corrupção, com tudo que está acontecendo, por mais que o Fernando tenha sido culpado, não é? É verdade. É uma coisa, as pessoas brincam, dizendo assim, se o Fernando Collor meteu a mão, como se diz no jargão popular, ele roubou uma galinha do galinheiro vizinho. Em Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Já ouviu isso? Isso as pessoas falam. As pessoas dizem, olha, em relação ao que está acontecendo no país hoje, é pouco o que o Fernando fez. Mas eu acho que nós não temos que ter essa mentalidade. É verdade. Nós Culpado não podemos, é culpado. nós não podemos pensar dessa forma. Nós podemos pensar que quando o Fernando foi eleito presidente, tinha 30 anos que o Brasil não tinha o direito de escolher o nosso presidente, e aí nós tivemos a oportunidade, o Brasil teve a oportunidade de escolher momentos históricos, ele foi eleito, ganhou. Depois o Brasil saiu à rua, manifestação, ele foi impeachado. E eu acho que o brasileiro está correto em fazer a coisa certa, em sair. Eu fui lá em Alagoas, fui às ruas, eu acho que tem que parar, não pode continuar, o país não pode ficar acontecendo as coisas e nós ficarmos de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Eu acho que o brasileiro está correto em lutar para termos um Brasil melhor. Não colocar no passado, retrocedermos. Não, eu acho que estamos no caminho certo. Rosane, muito obrigado. Minha última pergunta. Quero falar da presidente Dilma. Como é que você vê a presidente Dilma nesse atual cenário, não é? A palavra impeachment está constantemente nos jornais. O que é que você acha? Ela é culpada, é inocente, ela sabia, ela não sabia, ela merece o impeachment ou ela não merece o impeachment? Sua opinião. Nossa, eu vou dar minha opinião pessoal. Eu não sei se ela é culpada ou inocente, porque eu acredito que, até provar o contrário, todos são inocentes. Mas que o partido, de onde ela é, o PT, está super envolvido, isso a imprensa mostra todos os dias, né? Está aí o exemplo da Petrobras e outros escândalos. Então, acho que as pessoas que realmente cometeram os delitos, que fizeram coisas erradas, têm que pagar. E se ela estiver realmente culpada, a justiça vai dizer. Eu não posso dizer, eu não votei na Dilma, então esse peso eu não tenho. Rosane, muito obrigado. Eu Obrigada fiquei muito feliz em tê-la aqui, em poder falar para o meu público de um assunto tão importante da história do Brasil, que você documenta no seu livro, e espero continuar merecendo as suas atenções, como mereci enquanto primeira-dama, e agora, provavelmente, como apresentadora. Que Deus escute você e que aconteça, Está assim de propostas, está assim de propostas. Obrigada, Amaury, uma alegria muito grande estar aqui contigo. E que você sempre será, porque eu te digo, você continua
essa pessoa maravilhosa. Oba! Esse grande apresentador, insubstituível. Obrigado, Rosane. Rosane Malta, nossa convidada muito especial de hoje.